Olá a todos os diretores, eu sou o Roberto, diretor aqui do Mário Manuel, e alternativo ao programa que a Secretaria da Educação recomendou, existe o ACS, de simples acesso e manipulação. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui de como se fazer o horário nele. Realmente é uma coisa que parece que você está fazendo no papel, mas ele é automatizado. Então, a partir da instalação dele, é só procurar lá no Google ACS e baixar a versão paga dele. Permite que seja rodado o horário, só não permite que seja impresso. Isso se resolve facilmente com print, tá? Então aqui, ó, seria se nós fôssemos criar um novo horário. Eu vou mostrar para vocês o que acontece. Se clicasse aqui em criar um novo horário, ele abriria uma tela perguntando só o nome da escola, quantidade de aulas por dia, né, no caso por período, e os dias da semana. Então eu vou abrir aqui o teste, só para vocês observarem. Observem aqui esses itens: disciplina, turmas, salas que a gente não utiliza, professores que a gente utiliza, tá? E criar novo. Eu vou demonstrar aqui em aproximadamente 2 minutos como realmente ele é muito simples. Em disciplina, você cadastra as disciplinas. Então eu vou dar um exemplo simples aqui, ó, tá? Então, nome da disciplina, por exemplo, matemática, a abreviação MAT, como tá aqui, ó, como vocês podem observar. Vou dar uma aproximada aqui, ó, tá? Vamos supor que você coloque uma disciplina que pode ser dada apenas no único dia da semana. Olha que coisa absolutamente simples. Você vem aqui na eletiva, no caso a minha eletiva, ela só pode ser dada na sexta-feira, na quinta e sexta aula. Então o que eu faço? Eu venho aqui e vou bloqueando. Olha só, aqui está tudo bloqueado. Vamos supor, por exemplo, que não é na sexta-feira. Vamos supor que é na segunda-feira, as 2 primeiras. Eu coloco um xizinho verde aqui, tá lá. Segunda-feira, as 2 primeiras aulas, né? Opa, segunda-feira, as 2 primeiras aulas, tá? Não é o nosso caso aqui, na verdade, ficou aqui, ó, para segunda-feira, a segunda e a terceira, tá? Esse azulzinho que ele abre é um condicional. Pra gente não serve. O que seria esse condicional? Significa, se não der, pode usar esse quadrante aqui, né? Esse retângulo não é nosso caso. As aulas têm que estar sempre no mesmo horário. Então nós temos aqui na segunda-feira a possibilidade das aulas eletivas apenas na segunda e na terceira aula, ok? Então observaram? Em tempo livre. Aqui estão todas as disciplinas cadastradas, sem segredo algum, certo? Na sequência, olha aqui, ó, a abazinha turmas. Cadastre todas as turmas. Aqui também daria para fazer a mesma situação. Você vem lá em cadastrar a turma, por exemplo, terceiro A. Já está ali, já, né, nesse lado aqui, ó, conforme dá para ver no mouse. E poderia colocar uma abreviatura aqui, uma abreviação. Não faz muito sentido isso aqui, né, por abreviar aqui, enfim. E mesmo assim, aqui, ó, daria para fazer algumas distinções. Tempo livre, por exemplo, ó. A gente poderia limitar, não podendo ter aula aqui. Como as turmas têm todos os mesmos horários, então não precisa mexer em nada aqui. Aqui ele está em cinza porque já tem um horário montado aqui, como um simples teste mesmo, certo? Então, cadastrou todas as turmas aqui? Simples. Salas, não precisa colocar sala. Esse seria o caso de uma escola com salas específicas, né? Sala ambiente, por exemplo. Se fosse utilizar o laboratório, não é necessário. Professores, aqui vocês cadastram todos os professores. Aqui ele cadastra conforme o item que é colocado, assim, sobrenome e o primeiro nome. Então vocês sempre vão observar pelo sobrenome primeiro, depois pelo nome. Também não é um problema. Olha as cores aqui, ó. Aqui você pode escolher a cor. A cor é interessante. Por exemplo, eu posso colocar todos os professores de matemática com tons azulados. Então, quando ele encaixar ali na grade, eu vou saber o que é matemática bem facilmente, tá? Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, um professor que não pode ser colocado na terça-feira porque ele é de ciências humanas. Então, eu vou lá, escolho um professor de ciências humanas. Eu vou pegar um exemplo simples aqui, tá? Pronto, peguei esse aqui, tá? Opa! Peguei esse professor aqui, que já está cadastrado. Eu venho aqui em tempo livre. Olha só, ele está com todos os tempos livres, segunda, terça, quarta. Opa, mas terça ele não pode, olha só.
Então eu coloco a quantidade de ATPCs que ele precisa fazer aqui, certo? Pronto. Até aqui tudo certinho, ok? Agora, nós vamos atribuir as aulas desses professores, ok? O que a gente vai fazer? Vim editar aqui, ó. Olha que coisa absolutamente simples. Opa, desculpa, tá? Olha que coisa absolutamente simples. Clica 2 vezes aqui, nova aula. Olha o nome do professor aqui, disciplina. Vamos lá, filosofia. Aí você coloca turma, primeiro A. Aulas por semana, 2. E dá um OK aqui. Bom, tem outra possibilidade. Olha que interessante essa possibilidade aqui, ó, tá? Aqui ele marca duração. O que significa essa duração? Essa aula pode ser colocada em 2 dias diferentes da semana, mas eu também posso colocar aqui de outro modo, olha só. Então vou atribuir para ele agora o primeiro B, filosofia, turma. Primeiro B, aulas a semana, eu coloco uma aqui, mas eu coloco dupla. Por que dupla? Porque ele vai ter 2 aulas seguidas. Ou seja, na hora dele rodar o horário aqui, esse horário ele vai ficar casadinho, as 2 aulas. Ponto. Vamos supor que ele fosse de matemática. Não é o caso aqui, tá? Mas vamos pegar uma disciplina interessante aqui, tá? Então vamos pegar as eletivas para ver se ele vai encaixar direitinho. Pegamos as eletivas, tá? Vamos atribuir uma turma aqui. O segundo B é eletiva, tá? Aqui pode ser colocado direto 2, simples. Por quê? Porque a gente já tem a trava que determina o dia específico da eletiva, certo? Ponto. Se fosse um professor de matemática e eu quisesse dobradinha, eu teria que vir aqui matemática, turma, tá? É só um exemplo, segundo C. Aí eu colocaria uma simples, aliás, uma dupla, depois viria de novo em matemática, colocaria uma dupla e outra uma simples, ele ficaria com as 5, 2 dobradinhas e um dia normal, tá? Não é o nosso caso aqui, ó. Eu vou fechar. Certo? Observa a simplicidade do aplicativo aqui do programa, tá? Olha o dia que ele não pode por conta da TPC aqui. Feito isso, fecha. Olha lá, tem 7 minutos de vídeo aqui, ó. E você cria um novo horário. Então vamos lá, iniciar a criação do horário e pronto. Olha lá, nós temos horários verificados 47. O professor mais complicado, ele não achou nenhuma situação difícil. Condições quebradas nenhuma, cartões não colocados 0, ou seja, tudo foi encaixado. Então vamos voltar lá, vamos ver aqui o professor Renan como que ficou. Observem aqui, ó, as 2 eletivas aqui, né? Exatamente na segunda e terceira aula, tá? Aqui, ó, a gente fez uma situação de matemática de dobradinha, tá aqui. Olha a filosofia aqui, ó, dobradinha aqui também. Nós teríamos 3 professores cadastrados aqui nesse teste que eu fiz inicialmente. Gente, é absolutamente simples. Eu vou dar um exemplo bem interessante para vocês aqui, ó, tá? Eu vou pegar esse professor aqui e eu vou dar para ele mais uma eletiva, ou seja, não tem como ele encaixar essa eletiva, tá? Então vamos pegar aqui mais uma eletiva, certo? Vamos dar essa eletiva aqui no primeiro B, por exemplo, tá? Com 2 aulas. Fechei. Então o professor Renan, ele está até agora com 8 aulas aqui no nosso exemplo simples, tá? Agora vamos lá para a simulação, criar novo. Ele vai achar um conflito. Aqui, ó. Cartões não colocados. Olha aqui as 2 eletivas do professor. Ele identificou aqui. Ou seja, você pode simular antes. Você não tem como recolocar aqui porque a condição determina que não pode ser dado em outro dia essas eletivas, ok? Espero que tenha servido aí de alento para os colegas que têm tido dificuldade com esse outro aplicativo, programa, né? Enfim, um abraço a todos aí. Boa tarde.